Então, meus irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra em cima do livro de Eclesiastes. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 1 de Eclesiastes. A mensagem chama Dois Andares. Eclesiastes 1, de 1 a 18. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, e ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É um texto forte, não é um texto muito animador, né? Texto de Salomão. E ele vai falando, né, sobre a questão das repetições, da falta de sentido, falta de significado no dia a dia, no corre-corre, nos trabalhos, nos esforços, nas realizações. Ele fala dessa repetição da natureza, do dia e da noite, das estações, do vento que vai para cá e para lá. Tudo se repete, né? E os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Hoje a gente sabe, tem a questão da evaporação, depois a chuva, e aí as nascentes dos rios se renovam e acaba mantendo um equilíbrio.
Mas essas repetições, elas mostram, ali naquele momento, na perspectiva de Salomão, uma canseira. Quem é que nunca sentiu uma canseira da vida? Uma canseira do seu cotidiano, das tarefas que têm que ser feitas todos os dias, né? E ele, na sabedoria, ele, analisando as coisas, disse no verso 14, tudo tenho visto, tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser consertado. Também na vida a gente tem essa sensação de que coisas estão fora do lugar, pessoas que não deviam exercer determinados papéis exercem, outras que são mais competentes, mais justas, mais sábias, não têm o devido destaque. Essas coisas todas que ocorrem não só na política, mas no trabalho, essas coisas que ocorrem nas injustiças que a gente se depara. Tudo passa, né? As contradições da vida e do mundo. E uma coisa que ele fala nesse texto também é que tudo se repete. O que é já foi, e o que vem também já foi, né? Então, se você olhar, a história humana se repete. Tem uma mudança de roupagem, de embalagem, os atores mudam, mas é a mesma coisa, jogo de poder, jogo de vaidades, glórias humanas, injustiças, tudo isso. E Salomão, ele foi um cara muito famoso, muito poderoso, né? Ele foi muito sábio, e ele diz, pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. E assim me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Então, Salomão, na sabedoria dele, ele foi explorando todas as coisas em todas as direções. Ao longo do livro de Eclesiastes, ele explorou a sabedoria, a loucura, os limites, né, humanos. O limite da sabedoria é a loucura. E ele foi explorando também a questão das artes, das construções, da arquitetura, da música. Salomão, ele termina esse capítulo 1 falando que quanto maior é o conhecimento, a sabedoria, maior o sofrimento, maior a decepção, o desgosto. Por quê? Pensa, quanto mais simples é uma pessoa, mais ela se adequa, ela se adapta, mais ela se acomoda, porque o nível de percepção dela é menor, então o nível de exigência, de expectativa é menor, e ela tende a não ter tanta frustração. Ao passo que o conhecimento, quanto mais a pessoa amplia o conhecimento dela, mais ela se dá conta dos problemas, dos impasses existenciais. Mais ela se frustra, mais ela sofre. Então, ele diz, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu li esse texto, Eclesiastes 1, na nova versão internacional. E Salomão, ele foi filho de Davi, e quando ele era pequeno, o pai dele prometeu para ele, prometeu para a mãe dele, Davi tinha muitas
mulheres, tinha muitos filhos, e sempre no palácio, vamos dizer, num reino, né, tem sempre aquela coisa da sucessão, quem é que vai assumir depois que o rei morrer. E Davi prometeu para Batseba que Salomão seria o herdeiro do trono. E ele, ainda jovem, foi colocado como rei, e o pai deu muitas instruções para ele, e ele seguiu aquelas instruções. Houveram um jogo de forças, tentaram desestabilizar, mas ele conseguiu ter pulso, firmeza. E Deus tinha dado a Davi o desejo de construir o templo, e deu para Davi toda a planta do templo. Então, Davi dedicou a vida dele, depois de muitas conquistas. Davi foi um rei guerreiro que teve muitas vitórias. Ele dedicou a louvar, a adorar, a fazer os salmos e a pensar no templo, acumular ouro, prata, madeira para a construção do templo, e discutir aquilo com Salomão. E Salomão, quando começou a reinar, firmou o seu reino, e ele logo imediatamente iniciou a construção do templo. E depois de anos, ele consagrou o templo, foi uma festa muito bonita, e Deus se revelou para Salomão e disse para ele: pede-me o que quiseres. E Salomão pediu a Deus: Deus, dá-me sabedoria para comandar todo este povo. E Deus disse para ele: já que você pediu sabedoria, não pediu a morte dos teus inimigos, não pediu riqueza, eu vou te dar tudo, vou te dar sabedoria, e vou te dar um domínio, e vou te dar riqueza, tudo do bom e do melhor. E assim foi. Deus abençoou Salomão, e ele se tornou um rei próspero. O pai dele era guerreiro, fez muitas conquistas, mas Salomão não teve guerra no tempo dele, reinou durante 40 anos e se tornou o homem mais sábio do seu tempo e mais rico. Então ele era... Imagina o cara que é tudo de bom, top, top, top em tudo. Salomão. O cara era fera. E o que aconteceu? Depois que Salomão completou a obra do templo, recebeu sabedoria, riqueza, ele começou, ao longo dos anos, fazer casamentos políticos. Então, ele não usou as armas, mas ele casou com a filha de Faraó, casou com A, com B, com todos os povos ao redor. Ele foi casando com as filhas, com mulheres das cortes dessas nações, e estabeleceu paz, né? Estabeleceu um reinado, o domínio já estava definido, o domínio do território, e viveu a vida com paz. Então, o que aconteceu? É que diz a Bíblia lá assim, que na velhice de Salomão, diz aqui esse texto aqui, 1 Reis, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. 1 Reis 11, 4. Então, aconteceu isso. Salomão foi fazendo esses casamentos, foi explorando a sabedoria, a loucura, as artes, a ciência, os prazeres, as possibilidades. Ele era um cara rico.
nações à volta dele pagavam tributos de ouro, ele recebia milhões em ouro todos os anos, todos os copos, os talheres e pratos do palácio era tudo de ouro. Então o cara era top do top do top. Mas, como diz esse texto aqui de 1 Reis 11:4, ele não foi fiel ao Senhor como foi o seu pai. Esses casamentos, essas mulheres eram idólatras, ele acabou cedendo aí nessa coisa da sabedoria de ver o diferente, de lidar com o diferente, ele acabou entrando nesse sincretismo, essa mistura de crenças, e se afastou, não totalmente, mas em parte ele se afastou do Senhor. E Salomão escreve esse livro de Eclesiastes no fim da vida dele. Então, ao longo da vida foi Provérbios, mas no final é Eclesiastes, e é como se Eclesiastes fosse um tipo de conclusão. Quando ele diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é sem sentido, tudo é sem significado. Ele está falando da vida dele. Ele está dando um testemunho, né? Porque foi assim, com tudo isso que ele conquistou, que ele realizou, que ele fez, que ele foi, não havia sentido. Não havia completa realização, porque assim é o ser humano. Então, nesse capítulo 1, nos versos 9 e 10, ele diz assim: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então, Salomão, ele escreveu salmos. Tem um dos salmos dele que é um salmo profético, que representa Jesus. Davi, o pai dele, era profeta e escreveu muitos salmos com essa conotação profética. Mas Salomão, nessa perspectiva dele, dizia, oh, não tem nada novo, tudo se repete, tudo... O novo é um novo dentro do conhecido, dentro do já sabido, do que vai se repetir. Mas a Bíblia diz, em Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Isso nunca tinha acontecido. Isso nunca mais aconteceu novamente. Isso foi algo totalmente novo. Uma virgem conceber um filho. Maria foi visitada pelo anjo do Senhor e o anjo disse para ela, você vai ter um filho e ele vai ser chamado o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo e o santo que há de nascer de ti. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E Maria disse para o anjo, como? Como que vai acontecer? Porque eu não tenho... Ela era noiva, mas eu não conheço varão, quer dizer, eu não tive relações sexuais. O anjo disse, você vai conceber pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar no seu ventre este filho, mesmo você sendo virgem. Isso
é completamente novo, completamente diferente. E conforme Isaías diz, seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus, desde a sua concepção até a sua morte, era novo, era diferente. Tudo que aconteceu com a vida de Jesus até a sua morte e ressurreição era completamente diferente de tudo que se tem sabido. Então, a gente, na pessoa de Jesus, ele que era o único filho de Deus, o unigênito de Deus, tornou-se o primogênito. Ele que foi considerado o último Adão, como que, mesmo vivendo muito antes de nós, na conta de Deus, ele foi tido como o último dessa raça adâmica. Ele, ao ressuscitar, tornou-se o primeiro de uma nova raça. Isso é totalmente novo. O unigênito tornou-se o primogênito. Por quê? Ele, após da morte e da ressurreição, tornou-se o nosso irmão mais velho. Todo aquele que nele crê torna-se filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, com a sua missão, com a sua obra, trouxe perdão, trouxe salvação, vida eterna, pela graça. Como é pela graça? Não depende de você fazer algo para Deus, não depende de você batalhar para ser perfeito, justo por si mesmo, por você mesmo, para se salvar. Não, Cristo, Filho de Deus, salva você dos seus pecados, perdoa você dos seus pecados. Ele salva você da condenação eterna e lhe dá a vida eterna. Isso é novo. Isso é novidade. Isso é boa nova. Deus nos perdoa e nos dá a vida eterna. Assim como Cristo ressuscitou, todo aquele que nele crê morrerá e ressuscitará para a eternidade na presença do Senhor. Então, tudo que Jesus fez é completamente diferente do que já havia na história. Ele era um rei, nasceu em Belém, numa manjedoura. Rei dos reis, entrou em Jerusalém sentado num jumentinho. Como senhor dos senhores e rei dos reis, foi preso. E Pilatos perguntou para ele: tu és rei? Ele disse: você está dizendo isso de si mesmo? Ou você ouviu falar? Para isso eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, ele inaugurou um novo reino com a sua morte e ressurreição, um reino dos céus. E na sua morte e ressurreição, ele destronou, ele destruiu as obras do diabo. Então, Jesus é rei, é o rei dos reis. Ele realizou uma vitória completa, não só de salvação para nós, de nos possibilitar
sermos semeados com a vida de Deus, com a presença do Espírito Santo, e sermos herdeiros da natureza de Deus, termos a vida eterna, como ele também nos fez cidadãos do seu reino, como ele também nos fez reis e sacerdotes, e nos deu autoridade como igreja para ligar e desligar. A oração da igreja liga coisas no céu e elas são atadas, coisas do mal são impedidas. Ela desliga coisas do céu e coisas são liberadas, pessoas são libertas por causa do nome de Jesus. Ele nos deu o seu nome como herança. Ele nos delegou autoridade e nos deu uma missão de proclamar o Evangelho, a boa nova da salvação. Porque quando a gente proclama o Evangelho, quando a gente compartilha a nossa fé, o Evangelho se expande, o reino de Deus se expande. Então, diz o Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, após a ressurreição, o Pai o chamou para a glória e ele subiu ao céu e se assentou no trono como Filho de Deus, como o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, e ele enviou o Espírito Santo com poder, com fogo, no Pentecostes, para fazer de nós instrumentos da sua bênção, sacerdotes e reis, agentes do seu mover na terra. Isso é completamente novo. Isso é o céu sendo expandido, o céu tocando, o céu podendo se revelar, se manifestar através de nós. Isso é completamente novo. Então, compara isso com aquilo tudo que Salomão viveu. Tudo. O que Salomão viveu? Foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico, teve 700 esposas, 300 concubinas. Imagina isso. O cara teve 1000 mulheres. Ele era o homem mais poderoso da sua época. E, além disso, era um homem inteligente, sábio, dotado de habilidades em todas as áreas, fez construções magníficas. Mas, no fim da vida, ele disse, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é correr atrás do vento. Por que Salomão entrou nessa perspectiva, vamos dizer, pessimista da vida? Tudo se repete, tudo que é já foi, o que vem também já foi. Porque ele se afastou de Deus. Porque ele se afastou do epicentro da vontade de Deus. Porque ele perdeu aquela conexão do reino de Deus, do reino profético. E ele ficou vendo tudo nessa perspectiva do andar terreno, daqui da terra, das coisas humanas. Então, ele alcançou o máximo como homem em todas as áreas, mas perdeu a conexão da eternidade, do reino. Por isso ele diz, não há nada novo, não tem perspectiva. No final do livro de Eclesiastes, Salomão diz, do fim de tudo que se diz, finalmente, resumindo, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Então, é claro, Salomão foi salvo, mas ele, em termos de construção, de conquista, de realização no reino, não foi muito longe.
muito, 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 muito aquém do que o seu pai foi. E Jesus estabeleceu a igreja na terra, estabeleceu o seu reino na terra, e ele disse para os seus discípulos: não fique se preocupando com o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai vestir, não fique preocupando de acumular, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fique sofrendo pelo amanhã, pelo seu futuro. Busque o reino de Deus. Então, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a nossa vida tem significado, ela tem sentido. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos companheiros dele, parceiros dele. A nossa causa, a causa do Senhor, a causa da sua obra, do seu reino, é uma causa que vale a pena, porque ela é justa. Jesus é o Salvador dos ricos, dos pobres, dos sábios, dos tolos, de todos os homens. Ele morreu por toda a humanidade. Quando a gente vive para o reino, vive para o Senhor em primeiro lugar, a gente aprende a não amar o mundo. E não amar o mundo não quer dizer que você desiste de estudar, trabalhar, conquistar, melhorar a sua condição financeira. Não é isso. Não quer dizer que você desiste de ter sonhos, projetos. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero ter uma vida boa. Tudo isso é normal, é saudável, é legítimo. Mas imagina, Salomão, ele fez da vida dele o sentido, a busca de significado, a razão da vida dele é buscar essas coisas. A prosperidade, buscar a sabedoria, buscar o prazer, buscar ter filhos, buscar construções, realizações, conquistas. E ele obteve tudo isso. Mas como ele perdeu a conexão do reino, perdeu esse foco, esse epicentro, ele saiu do centro da vontade de Deus, perdeu o sentido, perdeu o significado. Então, quando Jesus diz para você, para nós, buscai o meu reino, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, ele está dizendo, olha, não se iluda com essa correria atrás do vento, que é você ficar vivendo uma vida conforme esse mundo, que as pessoas querem ter prazer, as pessoas querem se distrair, querem acumular, querem ser famosas, querem ter dinheiro, querem ter poder, e elas vão e não medem esforços. Mas, no fundo, tudo isso é vazio. Falta significado. Mas quando você conhece a Cristo e o busca, você para de se iludir com essa correria atrás de coisas, dessas conquistas, com falsos valores. E Deus nos ensina a aprender a amá-lo acima de todas as coisas. E para você amar a Deus sobre todas as coisas, porque este é o maior mandamento, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Você precisa aprender a desapegar do mundo. Pensa que a nossa energia psíquica, conforme Freud fala, a nossa libido, então, que é a nossa energia de vida, quando a nossa libido está investida excessivamente, está investida numa coisa, ela não pode estar investida em outra. Então, você tem que meio que tirar os plugs de primeiro lugar na minha vida é conseguir isso, primeiro lugar na minha vida é conquistar aquilo, primeiro lugar na minha vida é realizar aquilo outro. Continue trabalhando, continue estudando, continue buscando conquistar, mas tira o plug do primeiro lugar e põe o primeiro lugar no Senhor Deus. Em primeiro lugar,
no reino de Deus. Isso é novo. Isso é totalmente novo. Isso é maravilhoso. Diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aqui ele não está falando de adultério de casamento, não. Neste ponto aqui, a Bíblia, claro, condena o adultério. Mas nesse ponto ele está dizendo que a pessoa é adúltera quando ela busca Deus, quando ela se diz cristã, quando ela se diz serva de Deus, e ela busca as coisas deste mundo em primeiro lugar. Ela está adulterando contra Deus. E foi isso que aconteceu com Salomão. Por isso a vida dele ficou sem significado, sem sentido, vaidade de vaidades. Ainda Tiago 4:4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui a coisa é meio preto no branco, é meio tudo ou nada, né? Se você quer levar uma vida centrada nos valores deste mundo, nos prazeres deste mundo, você, aos olhos de Deus, é como um adúltero, um cristão adúltero. Por outro lado, se você ouvir o que o seu mestre, o seu Senhor, Jesus disse, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. E mais, sua vida vai ter sentido, porque você vai servir, você vai trabalhar pelo reino, você vai expandir, você vai levar a mensagem e a presença de Deus vai encher o seu coração. Então, a minha pergunta para você é assim, vamos pensar nesses dois reinos como dois andares, por isso que o texto, o título da mensagem é Dois Andares. O andar da terra, do reino deste mundo, e o andar do reino dos céus. Nós vivemos deste mundo, Deus não manda a gente sair do mundo. Mas vivendo neste mundo, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o andar que você está mais dedicado? Em função de qual dos dois andares você vive? Então, eu digo para você, desperta. Desperta a sua fome, desperta a sua sede de Deus. Volte ao primeiro amor e busque o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? O reino desta terra, as coisas neste mundo, elas vão piorar, nós sabemos. Daqui para frente, a tendência é piorar. Haverão aqui e ali algum tipo de melhora, mas é uma melhora enganosa. Mas quando a gente vai aumentando a nossa comunhão, a gente vai subindo as alturas da comunhão, a gente vai conquistando os montes de Deus, a unção profética, a gente vai viver a plenitude de Deus. E Salomão poderia ter vivido essa plenitude, porque Deus falou para ele, olha, você pediu uma coisa muito preciosa, a sabedoria. Eu vou lhe dar sabedoria, mas mais ainda, vou lhe dar o que você não pediu. Vou lhe dar riqueza, vou lhe dar paz, vitória sobre os seus inimigos. Quando a gente busca o reino, a gente sobe nas alturas. Deus vai nos ensinar a viver isso. A provisão. Nosso Deus é Jeová Jiré, é aquele que provê. É Jeová Rafá, é aquele que nos sara. Então, ele é Deus generoso, abençoador. E a gente vai percebendo que o reino dele está próximo, a volta dele está chegando, está perto.
Lá em Apocalipse 22, 17 diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. A gente vai percebendo as nossas dores e aflições aqui na terra e a gente diz, ó Senhor, vem. E quem ouve, diga, vem. E que quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem, vem beber da água da vida. E ainda Apocalipse 22, 20 diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. E João encerra dizendo, ora vem, Senhor Jesus. São as últimas palavras da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata quer dizer isso. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Então, queridos, não se iluda como Salomão. Continue buscando seus sonhos e projetos, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. O Senhor esteja contigo. Amém.